Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico nesta quarta-feira, estudando aí sobre o Sermão do Monte. Estamos fazendo uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9, vai ser a nossa meditação desta noite. Mateus 5, versículo 9 até o versículo 12, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia que se revela em nossas vidas todos os dias, Pai. Tua assistência, teu socorro, os livramentos e teu amor que o Senhor manifesta para conosco através dos dons, através do serviço na igreja. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo abra nossas mentes para entender os mistérios da tua lei, da tua palavra. Faça-nos entender, Pai, a profundidade da tua palavra e também que o Senhor nos ajude a pôr em prática aquilo que nós iremos ouvir da tua palavra. Sê conosco, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos estudando o Sermão do Monte, inicialmente estudando as bem-aventuranças. Nós já em outro momento trouxemos algumas questões introdutórias a respeito do Sermão do Monte e das bem-aventuranças, das quais torna-se desnecessário salientarmos nesta noite. Todavia, é sempre bom lembrar pelo menos o significado de bem-aventurado. A melhor palavra para descrever o que significa bem-aventurado dentro da teologia dos evangelhos, bem-aventurado significa ser felizardo, tá? É uma pessoa felizarda. Então, bem-aventurado vai muito além de um aspecto emocional, tá? Então, o que é bem-aventurado? É ser feliz, mas não é a felicidade aos olhos do mundo. Então, uma pessoa ela pode ser bem-aventurada e mesmo assim estar triste. Então, veja que bem-aventurado não significa ser alegre constantemente. Bem-aventurado significa você ser um felizardo espiritualmente. Felizardo por quê? Por que um bem-aventurado é um felizardo espiritualmente? Porque ele foi contemplado por Deus. Dentre toda a humanidade, dentre todos os caídos e perdidos, Deus te contemplou. Deus te elegeu, te escolheu. Por isso você é um bem-aventurado, você é um felizardo. Então, espiritualmente, você é uma pessoa próspera. É nesse sentido que é a bem-aventurança. Então, observe, meus irmãos, que é possível uma pessoa ela ser feliz aos olhos de Deus, uma pessoa ser feliz espiritualmente, mas ela experimentar momentos de tristeza, de angústia, de injúria. Veja o versículo de número 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Tá? Então, regozijai-vos e exultai. Ele está dando uma ordem, se alegrem quando acontecer essas coisas. Porque, naturalmente, diante de perseguição e injúria, vem momentos de tristeza. Então, veja que bem-aventurança e alegria não é a mesma coisa. Tá? É tanto que Jesus está dizendo para os bem-aventurados, para eles se alegrarem. Significa que pode acontecer dos bem-aventurados passar por um momento de tristeza, senão não faria sentido Jesus exortar a alegria. Então, você pode sim ser uma pessoa feliz aos olhos de Deus, mas está triste. Pode ser que hoje você estivesse triste, angustiado, temeroso, ansioso. Isso não faz você deixar de ser um bem-aventurado aos olhos de Deus, ok? Então, o que é um bem-aventurado? É um felizardo aos olhos de Deus. Na linguagem mais comum, é uma pessoa premiada espiritualmente, né? Felizarda, próspera espiritualmente, no sentido
de que ela foi contemplada por Deus, ok? Muito bem. Tendo dito isto, vamos dar continuidade então à exposição das bem-aventuranças. Nós inserimos essa exposição das bem-aventuranças dentro do guarda-chuva de um grande tema chamado Pilares Pedagógicos das Bem-aventuranças. Por que esses pilares eles são pedagógicos? Porque eles trazem ensinos teológicos fundamentais do Sermão do Monte, que introduz o Sermão do Monte. E eles são pilares porque faz parte dessas colunas teológicas. E esses pilares pedagógicos das bem-aventuranças, eles englobam e alcançam todo o significado da bem-aventurança e a intenção do autor do Evangelho e do próprio Cristo. Então, quais são os pilares pedagógicos das bem-aventuranças? Nós colocamos sobre 3 pilares. A explicação, né? Ou seja, o que significa essa bem-aventurança. A implicação, quais são os desdobramentos teológicos dessas bem-aventuranças. E a aplicação, o que isso tem a ver com a vida cristã diária. Então, meus irmãos, os pilares pedagógicos das bem-aventuranças são explicação, implicação e aplicação. Para você não esquecer, nós elaboramos esses pilares dentro desse formato que fica bastante memorizável, né? Fácil de memorizar. Explicação, implicação e aplicação. E essa estrutura se aplica a todas as bem-aventuranças, né? Cada bem-aventurança tem um significado próprio, mas a estrutura é a mesma. Então nós já estamos na 7ª bem-aventurança. Já estudamos nas outras quartas-feiras. Estamos na 7ª bem-aventurança, tá? Que está no versículo de número 9. Então vamos ver quais são os pilares pedagógicos da 7ª bem-aventurança, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o primeiro pilar pedagógico da 7ª bem-aventurança é a explicação. Qual é a sua explicação? Qual é o seu significado? O que significa ser pacificador aqui no Sermão do Monte, nas palavras de Jesus? Essa palavra pacificadores é um prato cheio na mão da teologia da libertação, nas mãos da teologia da missão integral, que tem como foco, um dos focos principais, enxergar o Evangelho à luz de uma libertação social, de uma luta política por libertação pelas minorias, tá? E porque essas pessoas da missão integral que tem um teor mais político, né? Existe uma missão integral mais neutra ou mais calvinista, vamos dizer assim, um pouco que se aproxima mais do calvinismo, mas existe uma missão integral onde os integrantes têm um enfoque mais político. Já na teologia católica, nós temos a teologia da libertação, que tem uma grande ênfase política e enxerga os evangelhos sob uma ótica política. Enxerga Jesus como libertador político. Ele sofreu politicamente, foi preso como um mártir político, e nós, os cristãos, temos que repetir o seu ato, somos discípulos, temos que repetir os atos de Jesus no sentido de libertação política. Então, pacificadores aqui, no sentido de, para essas pessoas, essa é uma pacificação política, né? Então, eles olham com um viés ideológico esse versículo, assim como o versículo de número 3, bem-aventurados humildes, os pobres. Mas é óbvio que não se trata disso. Jesus não tem preocupações e pretensões políticas. Isso ficou claro no diálogo entre Jesus e Pilatos. Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. A preocupação de Jesus não é em consertar questões políticas. Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, né? Ou seja, vocês sempre terão que lidar com essa situação da desigualdade social. Agora, é claro que nem Jesus, muito menos Jesus, e nem os discípulos fecharam os olhos para a questão da desigualdade social. Pelo contrário, nós vimos na igreja de Atos que eles compartilhavam conforme a necessidade, né? Havia esse compartilhamento entre os crentes
né, à medida que alguém tinha necessidade. Então veja que na igreja de Atos nós não temos um modelo de socialismo nem de comunismo. Eles compartilhavam as suas coisas, era conforme a necessidade, né? Então não era com o objetivo de deixar todo mundo igual, uma igualdade social e econômica, mas quando alguém tinha necessidades básicas, então a igreja supria. Então Paulo fala sobre a necessidade dos pobres, dos santos. Paulo na carta aos Romanos deixa claro que ele estava levando uma oferta para os irmãos pobres de Jerusalém. Então a Bíblia deixa clara essa preocupação que nós devemos ter para com os pobres, e a Bíblia também dá margem para nós, de fato, lutarmos por nossos direitos, porque Paulo lutou por seus direitos, porque ele era um cidadão romano. A Bíblia dá margem para nós também e nos orienta a nós irmos contra as autoridades no sentido de reclamar por justiça. Não é em submissão, não é rebeldia e afronta às autoridades, mas lutar por justiça, tá? Não é só justiça social, justiça no sentido mais amplo possível. Todavia, essa não é a prioridade máxima da igreja, não é o alvo principal da igreja, tá? O alvo principal da igreja é falar sim sobre céu e inferno, é falar sobre salvação, sobre condenação, sobre redenção em Cristo Jesus. É só ler naturalmente o livro de Atos e você vai perceber que é disso que se trata, a pregação do Evangelho, porque não adianta nós conseguirmos consertar o mundo politicamente, ainda que isso seja impossível, se uma pessoa ela sai da zona de desigualdade social, mas vai viver no inferno. Não, a nossa preocupação principal tem que ser com as questões espirituais, com a questão da eternidade, porque esse mundo passa. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, né? Mesmo assim, ele não ficou tocando nesse aspecto social. Então, repetindo, nós não devemos fechar os nossos olhos para a questão da desigualdade social. Nós devemos sim lutar pela causa dos mais pobres, com certeza, mas não é a nossa principal ênfase. Nossa principal ênfase é falar da eternidade, é falar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, da salvação e de que todos são pecadores, sejam os políticos, sejam os poderosos, sejam os pobres, todos igualmente são merecedores da ira de Deus, tanto os ricos como os pobres, tanto os opressores como os oprimidos. Todos merecem a ira de Deus, todos merecem o inferno, e Deus dá essa oportunidade para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós devemos pregar o Evangelho para todos, não só para as minorias e nem só para os poderosos. Devemos pregar o Evangelho de maneira igual. Agora, o que significa então pacificadores? Bem-aventurados pacificadores. Para nós entendermos, meus irmãos, o que significa os pacificadores, nós devemos abrir o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fala da paz. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. E para nós entendermos o que são os pacificadores, nós precisamos entender de que paz se trata aqui. De que paz Jesus está falando. Jesus está falando para um público judeu do primeiro século. Os judeus. E qual era a concepção de paz que os judeus tinham? Era o Shalom do Antigo Testamento, né? Shalom Adonai, paz do Senhor do Antigo Testamento. E essa paz que foi profetizada principalmente pelo livro de Isaías, onde fala que o Messias ele é o príncipe da paz. Essa paz que ele está falando é a reconciliação entre Deus e os homens. Então não está falando não está falando prioritariamente de uma paz subjetiva, uma paz emocional, tá? Porque é possível você ter paz com Deus e mesmo assim ter momentos de perturbação psicológica e emocional. Se você duvida disso, é só você se lembrar de Jesus no Getsemane. O próprio Filho de Deus passou por momentos conturbados emocionalmente no Getsemane. E ele tinha paz com Deus naturalmente, com o Pai. Então, é possível você ter paz com Deus, mas você viver momentos de angústia, de perturbação emocional. Então, essa paz aqui é uma paz muito mais profunda e muito mais séria do que uma paz emocional, porque diz respeito à eternidade. Então, essa paz diz respeito ao conserto, né,
que foi feito na cruz e a reconciliação entre Deus e os homens. Isso fica claro em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Observe que essa paz com Deus ela é um resultado imediato da nossa justificação. Ela é um resultado imediato do perdão judicial. Uma vez que você é perdoado judicialmente perante o Pai, então automaticamente, consequentemente, naturalmente, você passa a ter paz com Deus. Essa paz com Deus implica num estado anterior de inimizade. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10, diz: se fomos reconciliados quando nós éramos ainda inimigos, isso significa que o nosso estado anterior era um estado de inimizade. Então, o homem sem Cristo, ele está em estado de inimizade para com Deus. Ele necessita estar em paz com Deus, porque senão ele vai ser condenado ao inferno eternamente. Tá? Então, observe, para você entender a seriedade do que significa paz com Deus. Então, paz com Deus significa que Deus tomou a iniciativa de consertar esse relacionamento. Tá? O homem era inimigo de Deus por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos das trevas. E por causa disso estava separado da graça, separado da vida de Deus. Então, a partir do momento que você crê em Cristo Jesus de todo o seu coração, Deus quebra essa parede de separação e o próprio Deus nos reconcilia com Ele. Veja, a imagem que mais ilustra essa verdade é a imagem do filho pródigo. A parábola do filho pródigo retrata de maneira bem vívida essa realidade, quando o filho retorna aos braços do pai. A ovelha perdida também retrata também. O objetivo da parábola do filho pródigo é mostrar que a humanidade, a partir de Adão, se afastou de Deus para um nível de podridão moral e espiritual degradante. E quando esse filho retorna, o pai o recebe com festa, mostrando a alegria que há no coração de Deus. Já a parábola da ovelha perdida tem como ênfase mostrar o autor de toda essa reconciliação, que é o próprio pastor que vai atrás da ovelha. A ovelha não procura o pastor, mas o pastor procura a ovelha. Então, é o pastor que nos reconcilia com ele mesmo, consigo mesmo. Então, veja, paz com Deus significa reconciliação, e uma evidência disso é Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus é resultado da nossa justificação. E nós só somos justificados se for mediante a fé. Justificação significa você ter todos os seus pecados judicialmente perdoados perante Deus. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus de todo o seu coração, os pecados do passado, do presente e do futuro são cancelados. Veja o quão sério é isso. E automaticamente você já está em paz com Deus. E isso é reconciliação, como está escrito em Romanos capítulo de número 5, versículo 8 em diante. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E não somente isso, muito mais agora, sendo já reconciliados com Ele, seremos por Ele salvos da ira. Né? Agora que nós recebemos a reconciliação, diz Romanos capítulo 5, versículo 11. Então, meus irmãos, a paz com Deus significa reconciliação. Ser reconciliados com Deus. Uma vez que nós entendemos isso, o que significa essa paz com Deus, então vamos entender o que significa pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. O que significa isso? Uma vez que você foi reconciliado com Deus, que você está em paz com Deus, você se torna imediatamente um agente dessa reconciliação. Você se torna um agente propagador dessa reconciliação. Então veja, você está em paz com Deus, então você começa a propagar essa paz com Deus. Você recebeu de graça essa paz com Deus e você começa a oferecer para as pessoas: olha, eu conheci um Deus que me reconciliou consigo mesmo.
Esse Deus nos reconciliou na cruz. Então você começa a pregar essa paz com Deus. Em outras palavras, essa reconciliação, essa paz com Deus é o Evangelho, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens, a quem Ele quer bem. Então, é o Evangelho. Então nós temos que pregar o Evangelho. O que é ser um pacificador? Ser um pacificador é você pregar o Evangelho aos perdidos. E nesse sentido, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. É o que está escrito em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15 em diante. Versículo 15 em diante fala sobre isso, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos de fato pacificadores, porque recebemos este ministério, o ministério da reconciliação. Então veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos reconciliou e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós devemos pregar essa palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando nós exortamos os homens a se arrependerem e se reconciliarem com Deus, é como se Deus os exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, meus irmãos, bem-aventurados são os pacificadores, significa bem-aventurados são os propagadores da paz com Deus, os propagadores da reconciliação, os embaixadores de Deus, os pregadores do Evangelho. Ou seja, todo crente. Todo verdadeiro crente é um embaixador de Deus, é um pregador do Evangelho. E, portanto, ele é feliz, ele é privilegiado, ele é um sortudo, um felizardo, porque Deus lhe deu esse privilégio de pregar o Evangelho. Então, essa é a explicação. Primeiro pilar pedagógico dessa bem-aventurança. A explicação. Significa pregar o Evangelho. Isso é ser um pacificador. Qual é a promessa? Versículo de número 9. É ser chamado filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, nós já somos filhos de Deus. Então, o que Jesus quer dizer com ser chamado filho de Deus? Então, a nossa situação hoje é de filhos de Deus. Mas o ser chamado filho de Deus significa que Deus vai expressar publicamente essa nomenclatura e essa nossa relação de filhos. Quando Deus vai expressar isso publicamente? Quando Jesus voltar no julgamento final, no juízo final, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Então nós somos bem-aventurados, somos benditos do Pai. E Ele vai fazer questão de nos honrar publicamente. Porque é disso que trata o texto, que os humilhados serão exaltados. As pessoas já pensam em uma coroa, já pensam em ouro, em pedras preciosas. Nesse sentido, então, Deus nos exaltar com um carro novo, uma casa, um emprego, uma empresa. Os humilhados serão exaltados. Deus vai nos exaltar quando Cristo voltar e Ele vai expressar publicamente a nossa filiação com Ele. Nós seremos chamados filhos de Deus. Essa é a promessa. Tá? Então, nós já vimos o significado, né? A explicação do que significa pacificadores e a promessa. E qual é a implicação disso? A implicação é que Deus ele reconcilia consigo mesmo os homens e já imediatamente os comissiona a serem também reconciliadores, a pregar o Evangelho. E qual é a aplicação disso para nossas vidas? A aplicação é que nós devemos pregar o Evangelho. Se nós somos gratos a Deus, se nós somos felizes, temos um coração grato, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo, então nós devemos passar isso para frente. Se você tem paz com Deus, se você tem certeza da sua salvação, você não deve guardar isso para você. Aliás, quanto mais certeza você tem da salvação, mais você se torna um pregador do Evangelho. Quanto mais inseguro do amor de Deus, quanto menos certeza você tem do amor de Deus, mais você fica constrangido de falar de Jesus.
Então observe que um novo convertido geralmente fala de Jesus com mais ímpeto, com mais alegria, porque ele está vivenciando de maneira vívida essa certeza do amor de Deus, a certeza da salvação. Então ele pega o evangelho a todo tempo. Mas com o passar do tempo, o crente vai esfriando espiritualmente, desanimando, ficando inseguro quanto ao amor de Deus. Então ele passa a ficar mais tímido de pregar o evangelho. Então Deus está te exortando a você pregar o evangelho, a ser um pacificador. Meus irmãos, agora vamos para os pilares pedagógicos da oitava bem-aventurança. A oitava bem-aventurança está subdividida em 2 blocos, versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Qual é o significado, a explicação dessa parábola? Então, o primeiro pilar pedagógico, a explicação dessa parábola. Vamos lá. Nós temos que entender que essa última bem-aventurança, que está dividida em 2, não é? Então, bem-aventurados os perseguidos, versículo 11, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, tá? Então, ele tá replicando, ele está explicando de maneira mais detalhada no versículo 11, essa bem-aventurança. Então, na verdade, ela é apenas uma, mas repetida, dando ênfase. Então, se ele está dando ênfase, significa que nós temos que entender que o nosso maior privilégio é um privilégio tão grande quanto ser chamado filho de Deus, um privilégio tão grande quanto herdar o reino dos céus, como diz as outras bem-aventuranças. O maior privilégio é você sofrer por amor a Cristo. E a nossa geração de crentes é uma geração que perdeu isso de vista. O foco da nossa geração é o status de relação com Deus, de ser filho de Deus, filho da promessa, herdeiro de Deus, né, filhos do rei. Perdeu o foco de que um outro privilégio que é tão grande quanto este é o privilégio de sofrer por amor a Cristo. E veja, por que essa bem-aventurança ficou em último lugar? Porque ela é um resultado subsequente das outras. Então, se eu sou humilde de espírito, eu admito minha miséria espiritual. E eu admito minha miséria espiritual e eu corro para Cristo para que Ele me salve. Isso me constrange, ver a minha miséria espiritual me faz chorar, bem-aventurados os que choram. Eu choro porque eu desejo ser parecido com Cristo, eu não suporto o pecado. Então, como eu sou consolado, porque eu vejo a minha miséria espiritual, eu choro por causa dos meus pecados, mas Cristo me consola na cruz, demonstrando que Ele é paciente, que Ele é manso. Isso me leva a ser manso para com os outros, bem-aventurados mansos, né? Mas toda essa situação de ver a maldade nos outros, me levar a ser manso com os outros, ver a minha própria maldade, me faz gerar uma sede de que Deus venha logo, volte logo e transforme esse mundo, transforme minha natureza, transforme meu irmão em Cristo. Bem-aventurados que têm sede de justiça, sede e fome de justiça. E a partir do momento que eu tenho sede e fome de justiça, e a certeza de que um dia essa justiça vai se completar, eu passo a ser mais misericordioso com os que estão perdidos, misericordioso com meu irmão, misericordioso com os ímpios, e prego o evangelho, né? E tudo isso porque eu sou limpo de coração. Não é limpo por natureza, não é limpo moralmente, mas no sentido de ter um coração transformado, regenerado. Eu sou uma nova criatura. E a partir do momento que eu tenho essa concepção de que eu sou uma nova criatura, fui reconciliado com Deus, que eu estou em paz com Deus, eu passo a pregar o evangelho, eu passo a propagar essa paz com Deus, essa reconciliação. Por isso eu sou um pacificador. E quanto mais eu prego o evangelho, então mais eu sofro perseguição. Por isso que a última bem-aventurança diz respeito à perseguição. Por quê? Se eu sou um pacificador, eu sou um pregador do evangelho. Então eu vou sofrer as consequências disso, porque quanto mais você prega o evangelho, mais o diabo se levanta em perseguição, levanta os ímpios perseguindo você. Se você não prega o evangelho, o diabo vai te deixar em paz. Se você prefere ficar na zona de conforto, de comodismo, e não prega o evangelho, você não vai sofrer perseguição. Se você é um crente, vamos dizer assim, aquele famoso crente 007, né? Aquele crente secreto, né? Agente secreto de Cristo, você está na universidade e ninguém sabe que você é crente. Você está no trabalho e ninguém sabe que você é crente. Ou seja,
significa que você não tem pregado o evangelho, você não tem falado de Jesus para as pessoas, porque a partir do momento que um crente chega em determinado ambiente, todo mundo já fica sabendo que ele é crente, não é pelo bom comportamento apenas, mas que além do bom comportamento, ele fala de Jesus, ele fala de Cristo, ele prega o evangelho. Isso vai gerar convertidos, isso vai gerar pessoas se convertendo, se rendendo aos pés de Cristo, mas também vai gerar perseguição automaticamente. Então, qual é a explicação dessa 8ª e 9ª bem-aventurança? O que significa ser perseguido? Significa sofrer as consequências de usufruir de todas as bem-aventuranças. São as consequências de você admitir que você é pobre, de você chorar por causa dos seus pecados, de você ser manso com os outros, de você ter fome e sede de que Jesus volte logo, de você ser misericordioso com os outros, de você ser regenerado, ter um coração limpo, de você ser um pacificador, de pregar o evangelho. A consequência de tudo isso é sofrer perseguição. Você vai ser perseguido. Então, é essa a explicação dessa 8ª e 9ª bem-aventurança. Agora, que tipo de perseguição ele fala aqui? Ele vai detalhar no versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem. Ou seja, injúria, perseguição e difamação, mentindo disserem todo mal contra vós. Não é de hoje que os crentes sofrem difamação. Mas desde o início da igreja, os crentes têm sofrido difamação. E é uma das maneiras do mundo perseguir a igreja, difamar a igreja, injuriar a igreja. Essa perseguição ela se dá no nível de perseguição física, matando os crentes, prendendo os crentes. Ou essa perseguição se dá no nível intelectual, quando, por exemplo, no meio acadêmico existe um preconceito com o cristianismo, um preconceito com ser crente, com o criacionismo, é um tipo de perseguição. Perseguição moral, quando as pessoas desprezam, têm preconceito com o crente, é um outro tipo de perseguição. Perseguição política, né? Quando a política de um país tem uma aversão a qualquer tipo de sistema político oriundo do cristianismo ou que se assemelhe ao cristianismo. Então, uma perseguição política é quando, por exemplo, você adere a um partido político, a um governante político ou uma ideologia política que se assemelha aos princípios bíblicos, que é contra o aborto, que é contra casamento gay, etc. E você sofre a perseguição disso. Então, é uma perseguição política que, na verdade, é uma perseguição cristã, né? Então, são várias formas de você sofrer essa perseguição, tá? Então, nós temos aí a explicação, a implicação disso. Agora, a aplicação. Qual é a aplicação para a nossa vida no que diz respeito à perseguição? Alegre-se, regozije-se, exulte, porque você está tendo o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, se os profetas como Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu sofreram perseguição porque eram fiéis a Cristo, porque eles eram fiéis a Deus, então nós também não seremos poupados, nós sofreremos também perseguição por causa dos princípios que nós seguimos, por causa do Cristo que nós seguimos. Mas quando acontecer essa perseguição, não fique triste. Quando você sofrer rejeição ou perseguição por causa do amor, por causa de Cristo, alegre-se, porque você está tendo o privilégio de estar no patamar de profeta, como os profetas do Antigo Testamento. E não é uma perseguição qualquer. Como diz Pedro em sua carta, nós não devemos sofrer por ser ladrão, por ser corrupto. Nós devemos, se for sofrer, nós devemos sofrer por amor a Cristo. Como diz o versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Então, essa é a explicação, a implicação e a aplicação desta última bem-aventurança. Então nós vimos aqui, meus irmãos, os pilares pedagógicos das bem-aventuranças, a explicação, implicação e a aplicação para nossas vidas. Então na próxima aula, na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte. Tá? E aguardo vocês no próximo encontro. Vamos orar para encerrar. Antes disso, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto que nós expomos? Ver se alguém tem alguma pergunta. Se não tiver, então a gente vai encerrar.
Me parece que não temos pergunta, então vamos encerrar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por Tua palavra, Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. O Senhor tem sido muito bondoso e misericordioso para conosco. Que o Senhor nos ajude, Pai, a pôr em prática, Pai, o princípio de nós sermos pacificadores, nós pregarmos o Evangelho e falar do Teu amor aos perdidos. Que o Senhor nos ajude a pôr em prática este princípio e nos lembrar sempre de nos alegrar no Senhor quando formos perseguidos. Dá-nos uma noite de paz diante da Tua presença e um restante de semana abençoada. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe ricamente. Compartilhe essa palavra, que é a palavra de Deus, com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Acesse o site da nossa igreja, ipbdiadema.com.br, ipbdiadema.com.br, para você conhecer melhor a nossa igreja e saber a história da igreja, como funciona a igreja, como se tornar membro, onde está localizada a igreja. Amanhã nós teremos reunião de oração em formato de grupos, né, em nossa igreja. E no domingo, às 9 da manhã, teremos o culto ao Senhor. Às 10 da manhã, teremos escola dominical. E às 18 horas, teremos o culto. Isso tudo através de transmissão online. Que Deus os abençoe ricamente. Um grande abraço a todos.